Há algumas semanas atrás, nós fizemos uma enquete na comunidade para saber qual jogador do seu clube rival você gostaria de ter no seu time. As respostas foram as mais variadas possíveis, e por isso nós selecionamos os jogadores mais pedidos pelos torcedores. Como critério principal, foi estabelecido jogadores que atuam somente nos rivais de cada estado. Ao todo, nós tivemos a participação de pelo menos um torcedor de 25 clubes tradicionais do Brasil. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Lembrando que a nova temporada do Campeonato Alemão está de volta, e só com o aplicativo do OneFootball você assiste todas as partidas ao vivo e com imagens de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Lewandowski, Haaland, Paulinho, basta você baixar o app clicando no primeiro link da descrição aqui embaixo. Depois disso, você pode acessar as abas Jogos e Assista para poder visualizar ao vivo qualquer partida da temporada. Você não vai perder essa, né? Clique no primeiro link da descrição e baixe o aplicativo de maneira 100% gratuita. Começamos pelo América Mineiro, clube que tem um Atlético e Cruzeiro como grandes rivais. Segundo a enquete, os torcedores do Coelho gostariam de ter o atacante Hulk no elenco. O craque chegou ao Atlético Mineiro em janeiro e aos poucos se transformou num dos principais nomes do futebol brasileiro nessa temporada. O Atlético Paranaense faz como o Coritiba o famoso clássico Atletiba. Um dos nomes lembrados pelos rubro-negros foi o do jovem lateral direito Natanael. O jogador vem realizando uma grande Série B pelo Clube Alviverde, que nesse momento lidera a competição. Vale lembrar que o Atlético teve problemas na posição, principalmente após atuações abaixo da média do lateral Marcinho. Mais uma vez, o Atlético Goianiense realiza uma campanha tranquila na Série A. Se o clube pudesse contratar um jogador do Goiás, seria muito provavelmente o atacante Aleph Manga. Depois de ser destaque no Campeonato Carioca de 2021, ele foi disputado por equipes da primeira e segunda divisão. Manga acabou se transferindo para o clube esmeraldino e já marcou 7 gols na Série B até o momento. O Atlético Mineiro tem uma rivalidade intensa com o Cruzeiro, mas como todos nós sabemos, a Raposa passa pelo seu pior momento na história, e por isso dificilmente algum atleta da equipe teria espaço no Galo. Talvez por esse motivo, os torcedores do clube alvinegro solicitaram a aquisição do ponta Ademir do América. Curiosamente, o Atlético é um dos clubes mais cotados para contratar o jogador na próxima temporada. Historicamente, a Chapecoense não é o principal rival do Avaí. Mesmo assim, o atacante Pedro Perotti foi o mais pedido entre os torcedores do Leão. O jogador começou muito bem a temporada, marcando muitos gols, especialmente no Campeonato Catarinense. Em 2021, Perotti balançou as redes em 18 oportunidades, somando todas as competições. Com a fase ruim do Vitória na Série B, são poucos os jogadores do Leão que poderiam fazer parte do elenco do Bahia. Um dos poucos destaques do clube rubro-negro tem sido o meia Marcinho. Aqui no Brasil, ele teve passagens por São Paulo, Atlético Paranaense, Goiás e Botafogo. Os torcedores do Botafogo, em sua maioria, gostariam de ver o atacante Bruno Henrique com a camisa alvinegra. Desde 2019, quando chegou ao Flamengo, Bruno atingiu um nível impressionante no futebol nacional. Além de gols e assistências, o atacante se destaca bastante pela sua velocidade. Os rivais Ceará e Fortaleza vivem um bom momento nos últimos anos. Além dos resultados dentro de campo, os dois clubes vêm sendo muito bem administrados fora das 4 linhas. De acordo com a nossa enquete, o volante Ederson foi o jogador mais lembrado pelos torcedores do Vozão. A Chapecoense atravessa um momento difícil e está virtualmente rebaixada para a Série B. Se por um lado os torcedores do Avaí gostariam de contar com Pedro Perotti, os da Chapecoense queriam ter os serviços do colombiano Jonathan Copete. Campeão da Libertadores em 2016 pelo Atlético Nacional, Copete vem sendo o principal jogador do setor ofensivo do Avaí na segunda divisão.
Santos, Palmeiras e São Paulo são os grandes rivais do Corinthians. Os alvinegros participaram em peso nos nossos comentários e elegeram o ponta Dudu como principal nome para o clube. Curiosamente, em 2015 ele quase acertou com o Timão, mas o Palmeiras atravessou a negociação e contratou o craque. Depois disso, Dudu se transformou no principal jogador do Alviverde nessa última década. O Coritiba encaminha o seu retorno na primeira divisão. De todos os atletas do seu rival Atlético Paranaense, o jogador mais pedido foi o ponta Nicão. Vale lembrar que ele está no Furacão desde 2015 e já é considerado pelos torcedores um dos maiores ídolos da história rubro-negra. Apesar disso, é bem possível que Nicão não renove seu contrato com o Atlético no ano que vem. Assim como os torcedores do América, os cruzeirenses também gostariam de ter o atacante Hulk. Como nós já mencionamos, o jogador tem sido um dos grandes nomes da temporada no futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, Hulk já marcou 21 gols e distribuiu 12 assistências pelo Atlético Mineiro. Nesses últimos anos, o Flamengo abriu uma certa vantagem em relação aos seus grandes rivais no Rio de Janeiro, mas por conta das atuações irregulares do lateral direito Isla, o nome mais mencionado pelos rubro-negros na nossa enquete foi o do jovem Calegari. No Brasileiro do ano passado, o jogador se destacou muito com a camisa do Fluminense e despertou inclusive o interesse de clubes europeus. Os torcedores do Fluminense mencionaram com frequência o nome do uruguaio Arrascaeta. O craque também faz parte dos grandes reforços do Flamengo em 2019 e, sem dúvida nenhuma, já faz parte da história rubro-negra. Arrascaeta é um dos melhores meias atuando na América do Sul e é um dos jogadores com mais assistências no futebol brasileiro. Pelo lado do Fortaleza, os torcedores apontaram nos comentários o meia Fernando Sobral como melhor opção. A regularidade do jogador com a camisa do Ceará chama muita atenção, e nesse momento ele está próximo de completar 130 partidas oficiais pelo Vozão. Levando em consideração os jogadores do Vila Nova e do Atlético Goianiense, o melhor encaixe no elenco do Goiás seria o meia João Paulo, segundo os torcedores do clube. Aos 31 anos, ele soma 7 gols e 5 assistências na atual temporada do Dragão. O Grêmio tem uma rivalidade pesada com o Internacional. Os tricolores ficariam felizes de contar com a presença do meia Tyson, grande ídolo do Colorado. Ele voltou ao clube gaúcho após longa passagem pelo futebol ucraniano. Entre 2008 a 2010, Tyson faturou os títulos da Libertadores e da Sul-Americana pelo Inter. Numa história bem semelhante à de Tyson, Douglas Costa também retornou ao Grêmio após muitas temporadas na Europa. O jogador é muito habilidoso, mas ultimamente tem sofrido com várias lesões que o impedem de ter continuidade. Apesar disso, ele foi disparado o nome mais solicitado pelos colorados. A torcida do Náutico gostaria de ter a grande promessa do Sport Recife no seu elenco. Trata-se do jovem Gustavo, jogador de apenas 19 anos de idade. Apesar de ainda não ser um titular absoluto da equipe, Gustavo é considerado uma grande joia da base rubro-negra nesses últimos anos. O Palmeiras tem um elenco recheado de jogadores, e não é tão simples de encontrar um nome que entraria facilmente na equipe titular alviverde. Mas, de acordo com os torcedores na enquete, o argentino Rigoni do São Paulo poderia ocupar uma das vagas de ataque. O jogador chegou ao tricolor na metade desse ano e é um dos poucos que se salvam da campanha decepcionante que o clube realiza nessa temporada. Assim como no caso dos corintianos, o Dudu também foi o nome mais lembrado entre os torcedores do Santos. O desempenho que o jogador teve pelo Palmeiras nesses últimos anos foi realmente acima da média, e ele foi o protagonista da maioria dos títulos recentes do clube. Não é muito difícil de entender porque os torcedores do São Paulo mencionaram várias vezes o nome do goleiro Everton como opção. As recentes falhas de Thiago Volpi custaram a tricolor as classificações na Libertadores e na Copa do Brasil. Por outro lado, o Everton tem sido muito decisivo no Palmeiras, tanto que ele tem sido convocado com frequência para a seleção brasileira.
Se os torcedores do Náutico gostariam de contar com um meia do esporte, o mesmo acontece no lado do Leão. Os rubro-negros apontaram Jean Carlos, destaque na atual edição da Série B. O meia tem muita facilidade para bater na bola e já marcou alguns gols de média distância nesse ano. Somando todas as competições na temporada, Jean soma 12 gols e 10 assistências pelo Timbu. O meia Arrascaeta foi o jogador mais lembrado pelos vascaínos. Desde os tempos de Cruzeiro, já era perceptível que o uruguaio contribuía muito para as ações ofensivas da equipe. Ele melhorou seus números ainda mais com a camisa do Flamengo e tem conquistado muitas premiações individuais nesses últimos anos. Muitos jogadores do Bahia poderiam ajudar o Vitória nesse momento difícil na Série B. Os torcedores do Leão escolheram o atacante Gilberto como principal reforço hipotético. Atuando pelo tricolor desde 2018, Gilberto já anotou 77 gols em 176 partidas oficiais. Mas e aí, qual outro reforço do rival seria bem-vindo na sua equipe? Deixa aqui nos comentários outros jogadores que poderiam fazer parte do seu time. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.